Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço hoje para o Tony. O Tony, ele mandou uma mensagem aqui, né, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Ele conta que em abril do ano passado, tá bom? A esposa dele, a Patrícia, mandou um vídeo, né, uma mensagem daqui do canal para ele. E aí, naquele dia que ele ouviu a mensagem, quando eu terminei a mensagem dizendo até amanhã, que é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras, ele tomou, né, o Espírito Santo tocou ele tomou como meta na vida dele de todos os dias ouvir a mensagem, todo dia ver o vídeo, né? E ele tem feito isso até hoje. Eu recebi a mensagem dele ontem, tá bom? Vou mandar um forte abraço aí para a família do Tony aí, pro Tony, tá bom? Ele escreveu o nome aqui da família dele. O nome da esposa é a Patrícia. Eles têm o filho Guilherme Enzo, né, de 7 anos de idade. E tem uma moça e um rapaz também. Espero que eu fale certo aqui o nome da moça. É Raiele. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, Raiele. E o Vitor, tá bom? Então um forte abraço para você e sua família, Tony. Uma linda família que você tem, tá bom? Parabéns. E parabéns pela sua constância em estudarmos as Escrituras todos os dias juntos. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, segundo Reis, capítulo 6. O que está acontecendo aqui? Nesse capítulo aqui, a gente vê que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele faz um cerco na cidade de Samaria. Esse era um método que eles usavam para cortar o alimento da cidade, né? Para que o povo ficasse com fome sem alimento e se entregasse. Eles cortaram ali o suprimento de água, alimento, e assim o povo ficava com muita fome. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e um quarto da parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Então, olha só, a fome era tão grande, porque um jumento ele não é comestível, né? Então, mas eles estavam vendendo ali naquela cidade uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, um custo muito alto por um animal que nem se come, muito menos a cabeça ainda. Então, para ver a gravidade da cidade ali, né? Como eles estavam, água não tinha, eles estavam bebendo a própria urina ali, então estava terrível na cidade ali, estava com muita escassez de alimento. Aqui a parte que fala que é a quarta parte do cabo de um esterco de pombos, eu acredito que não, por 5 peças de prata, eu acredito que não é que eles se alimentavam com o excremento do pombo ali, né, com a fezes do pombo, até porque a própria fezes do pombo, só do cheiro dela, ela causa ali doença na gente, tá bom? E quanto mais comendo, né, não é nada comestível isso. Então eu acredito que aqui está falando, né, conforme no hebraico, de uma pequena medida de peso, tá bom? É uma quantia pequena de medida ali, eles falam dessa maneira aqui. Eu acredito que seja isso, de acordo com o que eu estava estudando aqui, tá bom? Ou seja, uma pequena medida de comida era muito caro, o valor era muito alto, tá bom? Se você achasse para comprar ainda. Então a situação era terrível aqui na cidade, tá bom? E os sírios tinham cortado o suprimento deles ali, e se eles não se entregassem, eles iam acabar morrendo de fome ali dentro, né? O versículo continua assim, ó. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, Senhor. E ele disse: Se o Senhor não te acode, é, como eu vou te acudir, né? Ele está falando, se Deus não te ajudar, mulher, como eu vou te acudir, né? Te ajudar. Ele até cita aqui que ele não pode ajudar nem da eira e nem do lagar. Da eira é o lugar onde debrulha, né? E seca a semente, os cereais ali. E o lagar é onde é o tanque que espreme as uvas. Ou seja, ele está falando, olha, eu não tenho comida nenhuma, mulher. Como que eu posso te ajudar? Se for outra coisa, né? E aí então a mulher começa a esclarecer algo aqui que vai chocar ele, né? Ela fala, olha, o que aconteceu, né? Eu tenho a minha amiga aqui e eles praticaram ali, a fome foi tão ruim, né? Essa é uma parte muito chocante. A fome foi tão ruim que uma mulher combinou com a outra amiga ali, né? Falou, nós estamos com muita fome, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou lá e cozinho o meu filho,
e nós come. E depois, no outro dia, nós fazemos o mesmo com seu filho. E elas concordaram, fizeram esse acordo e fizeram isso. Porém, no outro dia, a outra escondeu o filho, né? E aí a mulher está falando ao rei desse caso para o rei julgar, né? Isso foi algo terrível, canibalismo, né? Comendo, nossa, é horrível isso. Então a fome estava muito perversa ali. Olha só o que o rei fez, né? E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ele rasgou. Quando um judeu rasga as vestes ali, né? Alguém da casa de Israel rasga, é em sinal de indignação, de luto, né? De revolta realmente. Né? E ele rasgou as vestes e conta que por baixo das vestes dele tinha um pano de saco também, saco de cilício ali, que era também em sinal de luto, de indignação. Tá bom? Então ele já estava muito fragilizado com toda essa situação e ouviu a história dessa mulher que fez ficar pior ainda, né? O versículo 31, né, a gente vê aqui que ele acaba colocando a culpa no profeta Eliseu. Diz assim, ó: e disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. Então ele promete matar, né, Eliseu ali, como se fosse a culpa de Eliseu, aquele cerco ali. A culpa tinha sido o quê? Do próprio pecado dele, né? Esse mesmo rei aqui, ele não guardava os mandamentos. Ele não era tão terrível como os pais dele ali, né? Que era o Acabe e Jezabel, eram os pais dele ali. Ele, como filho, ele herdou o reino ali. Mas ele não era um bom rei, ele não guardava os mandamentos do Senhor. A cidade não estava guardando os mandamentos de Deus. Então Deus deixou cair, né, sobre eles essa fome, né, esse cerco ali dos assírios. Porém, o Senhor, ele é muito misericordioso. Olha o que acontece aqui no decorrer da história, né? Então, o rei aqui, ele ameaça, né, tirar a vida de Eliseu. Ele manda, então, o capitão dele, o braço direito, né, ir lá para cumprir essa ordem, né? Só que Eliseu, ele recebe a revelação que esse mensageiro está vindo até ele ali, tá bom? Ele comenta o seguinte, né, Eliseu: viste como o filho do homicida mandou tirar-me a minha cabeça? Filho do homicida, quem é o homicida aqui que Eliseu está citando? Ele está citando Acabe, né, que já tinha falecido, e ele era um homicida, porque as coisas, o feito que ele fez com que ele morresse. Né? Foi o juízo de Deus que veio sobre ele e sobre Jezabel também. E agora o filho estava no mesmo caminho aqui também, fazendo coisas ruins, e por isso a cidade estava sofrendo aqui. E aí chega aqui o mensageiro, e o mensageiro diz o seguinte: eis que este mal vem do Senhor. Que mais posso esperar do Senhor? Então ele julgou aqui que era Deus, né, que fez esse mal aqui sobre eles, quando na verdade eles fizeram vir esse mal sobre eles. Aqui também, quando nessa tradução do hebraico aqui, quando diz que o Senhor fez vir sobre ele esse mal, também significa que Deus permitiu, não que Deus causou, mas que Deus permitiu por causa das próprias iniquidades deles, tá bom? Então é interessante ver desse ponto de vista aqui. Então, Eliseu, né, ele tinha mandado fechar a porta, que ele não queria nem receber os mensageiros ali com a porta aberta, porque eles já estavam planejando matar Eliseu ali, dizendo que Eliseu era culpado daquela grande fome ali, tá bom? E aí, então, Eliseu diz para eles o seguinte aqui já no capítulo 7, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha que profecia aqui de Eliseu, né? Ele falou: amanhã, quase nessa hora, olha, a cabeça do burro era vendida por 80 peças de prata. E ele falou que uma medida de flor de farinha aqui valeria aqui um ciclo, que é uma pequena quantia de dinheiro, né? E também 2 medidas de cevada seria vendido ali por um ciclo também, que é uma pequena moeda, um pequeno valor ali. Então, olha só, naquele mesmo dia falou que a cabeça de um jumento valia 80 peças de prata. E depois o alimento seria vendido de uma forma tão barata. E era tão absurdo isso que Eliseu estava profetizando, que o próprio chefe ali, né, o capitão, ele mencionou dizendo assim, ó: porém o capitão, em cuja mão do rei se apoiava, ou seja, o braço direito do rei, né, se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse:
Eis que ainda que o Senhor fizesse a janela do céu se abrir, poderia isso suceder? Ele falou, ele duvidou das palavras de Eliseu ali. Ele falou, mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso que você está falando não tem como acontecer, né? E ele disse, né, o homem de Deus, ou seja, Eliseu respondeu, eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ele profetizou, olha, você vai ver isso amanhã então, mas você não vai poder comer da comida, porque você duvidou. Então interessante, aí no desenrolar da história aqui para finalizar, tinha 4 leprosos, tá bom? Então imagina a cidade toda passando fome ali, e tinha leprosos. Os leprosos é como se fossem mendigos, né? Pessoas que dependiam de esmola para comer. Se a própria cidade não tinha comida, né? Como que eles iriam comer? Então, provável que morreu muitos leprosos, né? Muitas pessoas que não tinham alimento ali também. Só que esses leprosos, eles pegaram, eram 4 e eles combinaram entre si, né? Dizendo, para que estamos nós aqui e morramos, né? Falou, o que que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente vai morrer. Bom, se nós entrar na cidade, né, a gente vai morrer porque lá não tem comida, né? Não é melhor a gente ir lá para os inimigos e nos entregar? Olha o versículo que diz aqui da conversa deles, é o versículo 4. E disseram, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e rendamo-nos ao acampamento dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esse tão somente morreremos aqui, ele está dizendo, nós vamos morrer de qualquer jeito, a gente está com fome, a gente não tem comida, ninguém tem nem para eles, não vai dar para nós também. É melhor a gente se entregar lá para os assírios. Se eles baterem em nós e der um pão para nós comer, nós já está no lucro, né? Então ele falou, a gente vai morrer de qualquer jeito, vamos lá se entregar. E isso tem a mão de Deus aqui, né? Porque o que acontece? Esses 4 leprosos, então, eles vão até o acampamento dos sírios e quando eles chegam lá, eles não encontram ninguém. Tudo devastado, tudo sozinho lá, as tendas, ficou tudo para trás, os alimentos, o ouro, tudo, e não tinha ninguém. Olha o que o versículo explica aqui, né? Não, porque como que eles saíram aqui? É o versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no acampamento do Ciro um ruído de carro de ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, né? Então eles ficaram com medo ali de que o rei de Israel mandou chamar ali o povo do Egito, né? O exército do Egito, o exército dos heteus, e viesse contra os sírios ali. E eles ouviram, o Senhor fez com que eles ouvissem um som de barulho de cavalo, de guerra vindo contra eles. E nesse alvoroço saíram todos correndo, fugiram e largaram tudo para trás. E nesse quadro, então, chegam aqui os 4 leprosos e encontram lá, né? Eles entram em uma barraca ali e o versículo diz que eles comem, né? Diz assim, ó, e entraram na tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas e foram esconder. E eles fizeram isso 2 vezes, né? Eles entraram depois em outra tenda, pegaram prata, ouro e esconderam. Como que eles escondiam na antiguidade? Na antiguidade eles eram muito de cavar um buraco e enterrar, esconder o tesouro, né? Por quê, né? Quando viesse guerra, até mesmo na cidade eles faziam isso. Eles escondiam e enterravam porque se a cidade fosse invadida, o tesouro estava lá escondido. Quando eles recuperassem a cidade, eles sabiam onde estava o tesouro. Tá bom? Então eles tinham muito isso de esconder, de enterrar o tesouro ali. Mas após eles terem feito isso 2 vezes de esconder tesouro, né, a consciência deles pesou, porque toda a cidade estava com fome lá, né? O versículo 7 diz, e disseram uns aos outros, não façamos bem, né? Ou seja, o que a gente está fazendo não está certo não, né? Eles estão dizendo aqui, esse é dia de boas novas, não nos calamos, e esperamos até a luz, e não esperamos até a luz da manhã, senão algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Então ele volta e avisa, né, na cidade lá que os sírios foram embora e que está tudo lá
Hein? E aí o rei ele fica desconfiado, o rei de Israel, né? Ele não acredita não, ele fala assim, isso é uma armadilha, quando nós sair daqui, os assírios vão invadir aqui e vai dominar tudo. Ele ficou com medo. E aí conta no versículo que eles pegaram os 5 cavalos que sobraram e mandou 5 guardas ir lá verificar. Olha só que situação, de toda uma cidade sobrou 5 cavalos. Né? Não tinha pasto, não tinha nada, os animais foram morrendo. E os animais, quando morrem com falta de pasto, morre magrinho ali, né? Quase não tem carne, não tem nada. E aí o povo devorava, né, a carcaça desses animais. Era uma situação terrível. Mas esses 5, eles vão então até o acampamento e vê realmente que não havia sírios, que eles haviam fugido. Então eles voltam, né, e anuncia na cidade lá, gritando que realmente os assírios foram embora, fugiram, e que tá lá os despojos de guerra, alimento, ouro, prata. E aí, quando toda a cidade ouve isso e todos estão ali com fome, o que acontece? Eles saem correndo pelo portão. E aquele braço direito, que era do rei, o capitão lá, ele estava na entrada da porta. E o povo veio com tanta rapidez ali que o atropelou. Ele caiu no chão e as pessoas foram passando por cima ali, pisoteando ele. E ele morreu assim como Eliseu profetizou, que ele ouviria, ou seja, veria que o preço, né, do alimento seria baixo por um ciclo, né, de prata ali, e assim mesmo ele ouviria, mas não comeria. Então cumpriu-se a profecia aqui de Eliseu. Ele acaba morrendo. Para finalizar aqui, o que eu achei interessante foi que os 4 leprosos, ele falou, nós não podemos guardar essas boas novas para nós, porque vai acontecer alguma coisa ruim com a gente. Todo o povo lá, né, tá sofrendo. Se a gente não ir lá avisar o povo, né, Deus vai nos julgar, vai vir alguma coisa pesada sobre nós. Nós não devemos guardar essas boas novas. E quando eu ouvi as palavras aqui, boas novas, eu lembrei do Evangelho de Jesus Cristo, que é as boas novas. A gente tem um mundo que tem alimento, porém, ele se encontra faminto da palavra de Deus, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos pegar, nós que temos essas boas novas, que temos o Evangelho, compartilhar com as outras pessoas. Esse é o desafio da mensagem de hoje. Vou terminar lendo aqui Doutrina e Convênio 88, versículo 81, que diz assim: Eis que vos enviei para testificar e advertir o povo. E todo aquele que for advertido deverá advertir o seu próximo. Então, todos que têm o conhecimento do Evangelho devem pegar esse conhecimento do Evangelho e compartilhar para as outras pessoas. Como é bom viver, como é bom ser membro da igreja, ser batizado, fazer convênio com Deus e viver o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, que nós possamos ter isso em nossa mente. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.